Hoje não teremos o gráfico do S&P 500 na tela, pois é feriado em quase todo o planeta. Porém, ainda assim, é um dia de grandes emoções. Às 9h30 saíram os dados do payroll e o mercado vai precificar esses dados durante o dia, e provavelmente também durante o final de semana. Então, nesse vídeo eu vou fazer a análise desses dados com vocês, que são os dados do mercado de trabalho norte-americano, e a gente vai entender como isso vai afetar as criptomoedas, as ações e os fundos de investimento. Então, como eu já falei com vocês, hoje não teremos o gráfico do S&P 500, que é um gráfico que gera muita volatilidade no Bitcoin. Então, o Bitcoin está bem muito travado aqui em gráfico de 1 minuto. Claro, toda essa volatilidade aqui foi por causa do dado, tá? Mas, porém, entretanto, neste exato momento a gente vê um mercado extremamente lateral. E o ponto é, vamos lá no calendário econômico, que eu quero mostrar para vocês que é feriado realmente em quase todo o planeta, tá? Então, dos Estados Unidos a Inglaterra, feriado em todos esses países aqui, tá? E inclusive no Brasil, você já sabe, não pode comer carne hoje, hein? De acordo com a religião, é claro. Mas vamos lá. Bom, pessoal, o que rola? Hoje saiu os dados do payroll e eu achei uma matéria muito interessante mostrando pra gente o pensamento sobre o mercado em relação a esses dados. Mas antes de tudo, deixa eu mostrar para vocês como ver o relatório dos empregos norte-americanos tirando o setor agrícola, né? Para quem não entende o que é o relatório de emprego dos Estados Unidos, é um dado muito importante, normalmente ele é divulgado nas sextas-feiras e mostra a força do mercado de trabalho nos Estados Unidos. E essa força no mercado de trabalho, ela reflete muito para a gente se a gente vai viver uma recessão ou não. Quando o mercado de trabalho é muito forte, dificilmente se vive uma recessão, porque recessão só é uma recessão quando o mercado de trabalho vai muito mal, ou seja, as pessoas estão perdendo seus empregos por causa dos balanços das empresas, por causa do aumento vertiginoso na taxa de juros e assim por diante. Então a gente viveu um aumento na taxa de juros vertiginante, muito alto. Sim, a gente viveu por conta da inflação. Porém, os empregos ainda continuam muito fortes, tá? E a gente vai entender isso agora. Bom, dado anterior, 326 mil. Projeção, 239 mil. Dado atual, 236 mil. Nossa, Marcos, que maluquice. O dado anterior era 326 mil. O dado atual é de 236 mil. Caiu muito, né? Desabou. Então, o mercado de emprego nos Estados Unidos está mais fraco. Calma, jovem. Ainda continua sendo um dado forte. Por mais que veio abaixo da projeção e muito abaixo do dado anterior, ainda continua sendo um dado muito sólido, tá? Muito forte, na minha opinião. E isso está tirando da jogada a ideia de uma recessão. Mas vamos entender o seguinte, olha só, Estados Unidos adicionam 236 mil empregos em março, praticamente na linha do esperado, né? A economia dos Estados Unidos criou 236 mil empregos não agrícolas em março, segundo informou o relatório de empregos não agrícolas payroll do Departamento de Trabalho na manhã desta sexta-feira, dia 7. O resultado veio ligeiramente abaixo do esperado, pois a previsão dos economistas era de uma adição de 239 mil empregos no período. O resultado ficou abaixo dos números prévios revisados de 326 mil novos empregos, antes 311 mil divulgados inicialmente. Então esse dado ele pode mudar, tá, pessoal? Saiu 236, mas pode ser revisado. Como foi revisado os 326? Ou melhor dizendo, como foi revisado os 311 que havia saído e depois passou a ser 326, que é o dado revisado. Então esse dado pode mudar ainda, mas não vai mudar muito não. É próximo a 236 ou 236. Mas enfim, vamos voltar lá para a notícia, porque é uma notícia que ajuda a gente a entender muito bem como o mercado vai reagir a esse dado, tá? E eu já vou direto aqui para o ponto que vai fazer diferença na sua linha de interpretação. Então, ó, o mercado reagiu aos dados do payroll, renovando as apostas de uma alta de 25 pontos base na taxa de juros na próxima reunião do FONC, Comitê Federal de Mercado Aberto do Federal Reserve, ou seja, o Banco Central Americano, órgão responsável pela decisão de política monetária. De acordo com o monitor de taxa de juros, eu já vou puxar para o monitor de taxa de juros, o mercado precifica em 69,2%, vou até atualizar aqui com vocês para a gente ter o dado em tempo real, ó, 71,2% precifica um aumento de 25 base points e 28,8% não precifica nenhum aumento da taxa de juros, ou seja, acredito que o Fed não vai aumentar a taxa de juros por causa de toda a crise de crédito, a probabilidade de recessão e tudo mais. Inclusive,
vou puxar aqui com vocês rapidamente o dado que mede a probabilidade da gente ter uma recessão nos próximos 12 meses, pegando duas taxas diferentes, né? O título de 10 anos e o título de 3 meses. Então, olha só, pessoal, existe uma probabilidade de 57,77% de chance da gente viver uma recessão nos próximos 12 meses. Esse dado que saiu agora, ele mostra que o mercado de trabalho ele teve uma queda, né, significativa, mas continua muito forte. Então, a probabilidade de recessão ela pode aumentar, mas lembrando, ela pode aumentar para 60, 62 na minha concepção. E isso ainda não caracteriza que a gente vai ter recessão. Para a gente ter recessão nos próximos 12 meses, precisa de 100% dos dados, né? Os dados mostrando ali, ó, 100% certeza que vai ter recessão. E isso não está acontecendo ainda. É claro, essa probabilidade ela é muito maior do que a probabilidade que a gente viu ali na crise de 2020 a 2021, que foi aonde estourou a pandemia. E também muito maior do que a probabilidade que a gente tinha lá em 2007 a 2009, né? Entre 2007 e 2009 foi 2008, que foi a crise imobiliária do subprime. Então, pessoal, de fato a gente está vivendo um momento histórico onde a probabilidade de acontecer uma recessão é muito alta, porém os dados do mercado de trabalho, na minha concepção, ainda estão fortes, tá? Isso não deve acontecer tão brevemente. Eu acredito que esse dado vai continuar subindo, ou seja, 59, 60, e aí a cada nova atualização, a probabilidade de vivermos uma recessão nos próximos 12 meses vai aumentar ainda mais. A gente vai esperar agora os balanços das empresas, né, e esperar o mercado de trabalho ficar ainda mais fraco. A gente já viu os JOLTS que saíram fracos e entre outros dados relacionados ao mercado de trabalho, isso é um pouco preocupante. Mas calma lá, o dado ainda está muito forte, tá? O dado ainda está muito forte e normalmente não existe recessão com o mercado de trabalho forte como os dos Estados Unidos, beleza? Então essa é a minha concepção. Provavelmente no médio prazo o mercado deve gostar dessa informação, porque se tiver um aumento de 25 pontos base, isso na minha concepção é positivo para o mercado cripto, porque já está sendo precificado isso pelo próprio mercado, como mostrei para vocês no monitor de juros, e o Bitcoin tende a continuar um movimento de alta. Mas vamos lá, cuidado, porque, novamente ressaltando, a probabilidade de vivermos uma recessão está aumentando bastante aí nos últimos anos. E é basicamente isso que eu queria trazer hoje para vocês. Pessoal, se você entendeu claramente, né, os dados do dia de hoje, deixa aí no chat para mim. Se você não entendeu alguma coisa, comenta aí para mim que eu vou tentar ao máximo te ajudar e te explicar detalhadamente o que está rolando na economia americana. Bom, um forte abraço a todos, não se esquece, se inscreve no canal. Falou, valeu, é nóis!